Bom, gente, então vamos começar falando aqui de soluções tampão e aminoácidos. Mas antes de falar de aminoácido, vamos falar de solução tampão, entender o mais básico primeiro e depois a gente escala para aminoácido, né? Vamos falar de ácidos então, só. Na química inorgânica, quando a gente coloca um ácido forte, um ácido inorgânico em solução aquosa, ele se dissocia, não é isso? Colocar um ácido clorídrico vai ficar H mais para um lado, Cl menos, e fica totalmente dissociado. Quando a gente coloca um ácido orgânico, que é um ácido mais fraco, isso acontece parcialmente. Então, uma parte, por exemplo, do ácido acético aqui, é o menor ácido orgânico, a gente vai ter na forma de ácido acético e na forma dissociada, o acetato e o próton. Tá? Uma parcela fica assim, outra parcela fica assim. Ah, quanto? Como é que eu sei quanto que fica? Né? Isso é dado pela constante, né, de equilíbrio dessa dissociação. E a constante de equilíbrio de dissociação de um ácido é o Ka. E aí tem essa fórmula aqui que para a gente não vai ser interessante saber, importante, mas saber que essa reação é uma reação de equilíbrio, né? E que ela vai acontecer parcialmente, então, né? Beleza. Ah, no meio aquoso, conforme eu vou dissociando esse ácido acético, eu libero íons H+, que podem, por exemplo, reagir com a hidroxila, que está dissociada, né, pelo seu cadáver, da água lá, e formar água. Então vamos falar agora da titulação desse ácido. Titulação de um ácido, ele se dá quando a gente vai adicionando uma base, por exemplo, aqui uma titulação básica, né? A gente vai adicionando uma base, então parte de um pH totalmente ácido e vai adicionando base no meio, o que vai naturalmente subir o pH, né? Tornar o meio mais alcalino. E aí você usa técnicas, né, visuais, normalmente, para visualizar o ponto onde você começa a ter outra estrutura química no meio reacional. Então, em laboratório, viram que essa é a curva de titulação do ácido acético. Como é que isso vai se dando? Você começa no meio um pH super ácido, né, nesse caso, poderia começar com ele todo básico, mas enfim. E aí vamos adicionando bases, né, seja um hidróxido de sódio, por exemplo, nesse meio que tende a elevar o pH. Beleza. Como nesse meio que está ácido, a gente colocou o nosso ácido orgânico, ácido acético, que é um ácido fraco, que tem um Ka, né, que é a constante de equilíbrio. Toda constante de equilíbrio, quando a gente faz menos log dela, né, a gente acha o P alguma coisa. Então, por exemplo, o pH tem a ver com menos log concentração de hidrogênio. E o Ka, a mesma coisa aqui. O pKa do ácido acético é 4,76. Beleza, vamos guardar essa informação. Quando eu começo a minha titulação e eu estou com pH 1, eu estou no meio super ácido. Então pensem assim, que esse meio está recheado, saturado de íons H+, muitos íons H+. Como que esse meu ácido acético vai se comportar nesse meio que já é muito ácido? Ele vai se comportar como um ácido? Ele vai ter tendência de perder. O que é se comportar como um ácido? É ele perder o H+, né? Doar um próton. Então, no ácido acético, ele tem a carboxila aqui, o próton que ele vai doar vai vir da carboxila, né, e vai ficar o íon acetato. Isso quando ele atuar como um ácido, de fato, né? Agora, ele tem estímulo, tem uma força ali que faça ele atuar como ácido. Se o meio já está todo ácido, já está todo cheio de H+, ele vai doar esse H+, para quem, né? O que está atraindo esse H+ a sair? Na verdade, o meio ácido o meio está tão ácido, tão rico em H+, que o que vai acontecer é que esse ácido acético ou esse acetato, ele vai ter tendência de ficar na forma protonada, com o hidrogênio, com o próton nele, né? Então, essa curva de titulação, a gente vai caminhar nela e a gente vai discutir sobre como se comporta a molécula que a gente está avaliando, no caso o ácido acético, conforme eu altero o pH adicionando base. Então eu vou olhar a estrutura química que ele está, aqui ele está nessa estrutura aqui protonada,
e vou ver como é que ela se comporta ao longo do tempo, conforme, do tempo não, né? Mas ao longo da titulação que eu vou aumentando o pH. Então a gente vai ter ele totalmente protonado. Então se eu colocar, não sei, 1 mol, 10 a 23 moléculas, né? Molécula pra caramba de ácido acético. Se o pH estiver bastante ácido, eles vão estar todos 100% nessa forma protonada aqui. Aí eu boto um pouquinho aqui de base e o pH sobe bastante, porque essa base, né, vai, não vai neutralizar, mas vai tender a neutralizar a acidez do meio. Aí eu coloquei o mesmo pouquinho, ele subiu, mas começou a fazer uma curvinha, já não subiu a mesma coisa, né, já não foi proporcional. Aí eu coloquei 0,1 de base, por exemplo. Opa, pera aí, quando eu coloquei 0,05, vamos supor que o ponto aqui no meio, eu tinha saído de um pH 1 para o pH 3, né? Adicionei 0,05, subi 2 unidades do pH. E aí saí de 0,05 para 0,1, adicionei mesmo tanto, e saí de 3 para 3,6, 3,7. Quer dizer, não subi nenhuma unidade inteira, né? Então, há uma clara quebra da proporcionalidade que a gente vê pela curva. E o que é isso que está acontecendo? Aí, esse desenhozinho aqui vai nos ajudar a entender. A seta não ajudou, mas o desenho vai. Se eu tinha inicialmente todas as moléculas do ácido acético dessa forma, né, como é que fala, gente, neutra, eu comecei a alcalinizar o meio, né, reduzir a acidez do meio, e agora o meu ácido acético começa a ter um pouco de motivo para doar um próton. Então a minha constante, né, de equilíbrio ela começa a ser alterada. Eu começo agora, nessas condições, para esse pH, por exemplo, no pH 3 aqui, eu já não vou ter zero molécula ionizada para todas as moléculas, né? Está faltando a palavra, mas inteiras aqui, neutras, protonada. Eu começo a ter uma parcela que começou a dissociar. Essa parcela vai ser pela constante de equilíbrio, né, que a gente vai ver depois, mas não, isso aí é um detalhe. E aí ela começa a agir como tampão. O que é uma solução tampão? Uma solução tampão é uma solução que consegue mitigar variações de pH. Então a gente vai ver lá na frente, na bioquímica, que tem reações no nosso corpo que tendem a alcalinizar ou, mais comumente, acidificar o meio, nossas células, nosso meio extracelular. E a gente não quer que o pH do nosso sangue, por exemplo, ou das nossas células, do nosso músculo, mude. E aí existem moléculas que funcionam como tampão, que elas reduzem essa alteração de pH. Então, voltando aqui para o gráfico, eu adicionei o mesmo tanto de base nesse trecho e o pH saiu de 3 para 3,7. Não foi uma variação tão brusca quando ele saiu de 1 para 3, comparando quando ele saiu de 1 para 3, que eu adicionei o mesmo tanto. Por quê? Essa cara começou a dissociar, esse H+, que é liberado, eu estou adicionando base, lembra? Estou adicionando aqui, ó, hidroxila. Esse H+, que é liberado, ele começa a reagir com a hidroxila que eu estou adicionando, formando água. Então, em vez da hidroxila que eu adicionei, que inicialmente aqui ficou livre, ela começa a reagir com esse H+, e virar água. Então, a minha redução do pH, ela foi menor, né? Porque eu acabei consumindo um pouco dessa hidroxila que eu adicionei. Não é toda, por quê? Porque não é toda molécula do ácido acético que vai se dissociar para, né, neutralizar essa hidroxila, mas uma parte faz isso. E aí você tem essa curva, esse achatamento na curva aqui, nessa parte. Beleza, mas eu ainda não estou num pH, digamos, que é ótimo. Ele ainda é um pH bastante ácido, que como os ácidos, né, eles têm diferentes forças, né, acidez. Então, um ácido que é o ácido acético é um ácido fraco e
E é bem fraquinho, né? Ele precisa de um pH, na verdade, bem alto para ele agir bastante como ácido, né? Então, assim, eu vou andando nessa curva até que eu chego num ponto onde, por exemplo, aqui, o meio desse quadrado azul, desse retângulo, que vai ser o nosso pKa, eu tenho metade, está aqui, ó, a concentração igual de moléculas na forma protonada e na forma ionizada do ácido acético. Aqui está falando, quando eu chego no meio, né, no ponto do pKa, significa que eu estou exatamente com concentrações iguais de uma forma e de outra. Tá? Para esse ácido, aí foi experimentalmente observado que é 4,76. Vocês não precisam decorar esses números. Beleza. Então, assim, pensando nesse ponto aqui, se eu tenho metade dessas moléculas nessa forma e metade nessa outra forma, o que acontece quando o meio, pensando agora numa célula ou num tecido, acontece uma reação, não tem nada a ver com ácido acético, vamos supor que é o ácido acético que está no nosso corpo, mas tem acontecendo uma reação que não tem nada a ver com o ácido acético, mas o ácido acético está lá. E essa reação que está acontecendo, ela alcaliniza o nosso meio, nossa célula. Pô, eu não quero alterar o pH da célula, mas aí aquela minha reação lá liberou base, né? E vai alterar o pH. Pô, se o ácido acético está presente aqui nesse pH, eu vou ter uma oportunidade de tamponar essa alteração do pH. Então a hidroxila que foi gerada, que está aqui, que foi adicionada, né, que foi gerada numa reação ali naquele meio, ela vai reagir com o, um próton da molécula que está na versão protonada. Então, essa versão protonada eu vou deslocar o equilíbrio para ela perder mais um próton e doar para neutralizar essa hidroxila. Tá? Dando uma limpadinha aqui. Nesse ponto do pK, se eu adicionar, for o contrário, se eu adicionar um ácido, pô, fiz uma reação que acidificou o meio, liberou H+. Mas eu também tenho moléculas da base conjugada do ácido acético, esse cara aqui, que podem neutralizar aquele ácido que eu adicionei. Então, se eu adicionar um H+, eu vou ter essa molécula aqui para receber esse H+, e o H+ não ficar no meio. Então, se eu tiver uma outra reação naquele meio, que liberou 1 mol de H+, não vai ficar 1 mol de H+ no meio acidificando o meio, porque uma parte deles, uma parte, não toda, vai ser adicionada, né? Vai protonar essa forma, né? O acetato. E aí vai virar o ácido acético nessa versão aqui. Vai deslocar o equilíbrio dessa reação no sentido de formação do ácido acético. Se eu adicionar uma base, eu vou ter a tendência do ácido acético perder esse próton e deslocar o equilíbrio no sentido de formar o acetato, né? Porque aí eu vou liberar o próton para neutralizar aquela base que foi adicionada. Então eu adiciono, vocês veem, olha como é que a curva desse tampão aqui, ela quando entrou aqui na região azul, ela ficou ainda mais eficiente como tampão. Antes eu tinha adicionado 0,05 aqui até 0,1, tinha subido de 3 para 3,7, por exemplo, o pH, né? Agora eu saio de 0,1 para 0,2, ou seja, estou botando duas vezes mais, né? 0,05, depois mais 0,05, mais base, e mesmo assim, ó, sai de 3,7 para 4, 4,1 talvez. Aumentou muito pouco. E olha que eu botei o dobro do que eu estava botando antes. Eu vou sair agora do 0,2 para o 0,3. Pô, não chegou em 4,5. Para chegar em 4,5, ó, eu tenho que adicionar muito mais base. Por quê? Por conta dessa reação de dissociação do ácido acético. Na verdade, por eu ter as duas formas, tanto a ionizada quanto a não ionizada, protonada, que aí se eu adiciono uma base, a versão protonada perde um H+, e neutraliza essa base. Se eu adiciono um ácido, a versão ionizada aqui do íon acetato recebe esse H+, e também mitiga a alteração de pH. Então, uma solução tampão é uma solução que tem o poder de modular ou mitigar ou reduzir alterações de pH que sejam induzidas pela adição de bases ou ácidos.
Então eu adiciono um ácido no meio, ele vai acidificar o meio. Mas se eu tiver uma solução que atue como tampão, eu vou ter menos acidificação desse meio, tá? E o tampão, vocês vão ver, vocês veem aqui, né, essas moléculas orgânicas, elas funcionam como tampão numa zona ótima. Então, dentro desse quadrado azul é a zona que essa molécula de ácido acético está funcionando como tampão. Na verdade, se você quiser ser criterioso, você vai ver que onde começa uma curva aqui e aqui, já está agindo como tampão, né? Mas, para não ficar assim no olhômetro, a gente faz definições. E a definição é que eu pego o pK, né, daquele ácido, daquela base, que seja, e medir em laboratório, nesse caso aqui deu 4,76. Então é a zona, novamente, pK vai ser a zona onde eu tenho metade em cada forma química aqui, iônica e não iônica. A gente define como zona de pK, e aí não é o ponto do pKa, mas a zona de pK, a zona de tamponamento eficiente, como a zona de pH, porque isso depende do pH, como a gente viu, né? A zona de pH que vai de menos 1 do valor do pK, então 4,76 menos 1, 3,76, até mais 1 da zona de pK, do ponto do pKa. Então é 5,76. O meio é 4,76, mais 1 menos 1, olhando aqui para o pH, né? 5,76, 3,76, é a zona de tamponamento. Então eu sei que o ácido acético funciona como tampão bem pra caramba no 4,76 e funciona como tampão, na verdade, no pH de 3,76 para 5,76. Pô, Cadu, ele vai funcionar como um bom tampão em 3,76? Cara, eu vou estar aqui na curva, né? Eu tô aqui na curva. Ele funciona como um bom tampão? Cara, ele está com uma capacidade limitada, porque ele está com poucas moléculas na versão ionizada. Então, se eu adicionar uma base, eu consigo tamponar bem, porque ele vai tender a perder o próton. Tem bastante molécula protonada para ele perder o próton e atender. Agora, se eu adicionar um ácido, que eu dependo da base conjugada para receber esse próton, aqui eu ainda consigo. Mas eu tenho poucas moléculas nessa forma da ionizada, nessa região aqui. Né? Aqui eu tenho 50-50, para cá eu tenho mais nessa forma aqui, e para cá do gráfico eu tenho mais nessa forma aqui. Então, se eu tiver muito aqui na ponta, eu vou ter pouco dessa forma aqui ionizada, e se eu adicionar H+, eu vou ter poucas moléculas para neutralizar. Então, a hora que essas moléculas acabarem, rapidinho eu estou fora da zona de pK. Analogamente, se eu tiver muito aqui no 5,76, né, eu ainda tenho algum poder de tamponamento. Mas se você adicionar mais bases, eu só vou ter base conjugada, eu já não tenho nem mais ácido, quase nenhum ácido. Aí eu vou ter um pouquinho de ácido para doar o próton, neutralizar a base, vai acontecer um pouquinho, mas logo depois vai acabar minhas moléculas na versão protonada e eu só vou ter base conjugada, eu só vou ter acetato no meio. E aí qualquer coisa que eu colocar de OH- de hidroxila, vai ficar no meio integralmente. Tudo que eu adicionei vai ficar no meio, alcalinizando o meio, e aí o pH sobe vertiginosamente de novo, nessa curva aqui, nessa reta, né, vertical praticamente. Isso aqui está íngreme, por quê? Porque qualquer basezinha que eu coloco, eu já não tenho mais nenhuma molécula capaz de doar próton, né, mais especificamente aqui o próton, para neutralizar a base que eu coloco. Então a base fica toda livre no meio, alcaliniza bem o meio, e esse pH sobe muito com a adição de pouca base. Mesma coisa aqui no início. E no meio eu tenho a zona de tamponamento. Beleza?